galera do pedal, Kurt Ribeiro aqui da Bike Hub na Nova Zelândia. Esse vídeo aqui é para fechar aquela série onde eu estou mostrando para vocês como se faz o ajuste de câmbio dianteiro e traseiro. Isso não quer dizer que os vídeos relacionados com ajuste de câmbio vão terminar por aqui. Provavelmente eu vou estar fazendo outros vídeos mostrando um pouco mais sobre câmbio traseiros, principalmente os câmbios eletrônicos da Axis ou Di2 da Shimano, e também câmbio dianteiro, principalmente o modelo da Shimano que é conhecido como Toggle. Esse câmbio é o câmbio que equipa as gravel bikes e as road bikes, então eu vou fazer um vídeo especialmente para mostrar como é que se faz esse ajuste de câmbio da Shimano. Mas esse aqui é o terceiro vídeo da série de 3, como eu disse, e nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como é que se faz o ajuste de câmbio dianteiro, que pode ser usado para a maioria dos câmbios. Ele pode ser usado tanto para 2 coroas como para 3 coroas também. Eu vou dar alguns detalhes aí mais para o fim do vídeo, explicando algumas diferenças. Você pode usar essa técnica tanto para 2 coroas como para 3 coroas e você vai conseguir fazer o ajuste perfeito dessa maneira que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá então? Bom, então vamos lá. Para se fazer um ajuste, você precisa saber primeiramente o que precisa ser ajustado. Então, antes de ir soltando o câmbio para depois fazer o ajuste, é melhor verificar a condição desse ajuste atual, para que assim você consiga melhorar o ajuste que está no momento. Às vezes não tem necessidade de ir lá e mexer no câmbio dianteiro só para poder falar que fez o ajuste. Se não precisa, não precisa. Então, para se fazer o ajuste da altura, o que você vai ter que fazer? Você tem que encontrar qual que é mais ou menos o dente da coroa maior e você vai colocar mais ou menos nessa posição aqui, onde eles chamam de o nariz dessa gaiola aqui. Você coloca ele na parte mais bem aqui na frente, assim, quase nesse rumo aqui do paralelograma do câmbio dianteiro. A distância entre o topo do dente, do maior dente da coroa, até a parte de baixo do que eu disse agora, do nariz do câmbio dianteiro, que é mais ou menos aqui, precisa existir uma distância entre 1 e 3 milímetros. E isso é praticamente em todos os câmbios dianteiros, não importa o modelo, não importa se é eletrônico, é um padrão. Para que eu possa descobrir a altura, eu uso Allen keys da medida de 2 a 3 milímetros, que eu vou descobrir exatamente qual é a distância que está no momento, se eu preciso fazer algum ajuste em relação à altura ou não. Então vamos aqui, vou usar uma Allen key 3 milímetros e vou colocá-la exatamente aqui. E o que eu vou fazer? Uma vez que eu coloco ela aqui, tenha certeza que você tem que colocar ela reta, paralela com o chão. Você vira a coroa. Vocês estão vendo que a coroa está pegando na chave. Deixa eu colocar aqui uma posição para vocês consigam ver. Podem ver que a coroa, o dente pega. Então isso quer dizer, lógico, que tem menos de 3 milímetros, o que é uma boa notícia, né? É o que eu estou procurando. E se eu colocar aqui 2 milímetros, ele passa direto. Deixa eu dar um zoom aqui para poder mostrar. Agora ficou mais fácil de ver. Então, como eu disse, eu vou usar uma Allen key de 3 milímetros e vou colocar ela entre o dente e a gaiola aqui do câmbio dianteiro. Tenta encostar a parte reta da chave, não deixa a beiradinha da chave porque vai aumentar essa medida de 3 milímetros. Então coloca a parte reta da ferramenta, a ferramenta paralela com o chão, e aí você tenta virar. Como você percebe,
o dente pega na chave. Isso quer dizer que eu tenho menos de 3 milímetros, o que é um ajuste muito bom. Então agora eu vou usar um de 2 milímetros. Vou colocar a chave de 2 milímetros aqui e virar a coroa. Como vocês podem ver, ela não encosta. Isso quer dizer que eu tenho qualquer coisa entre 3 milímetros e 2 milímetros, o que é perfeito. Então, nesse caso, eu não preciso mexer no ajuste de altura do meu câmbio dianteiro. Se caso tiver mais de 3 milímetros, você vai ter que abaixar ele um pouquinho. E se tiver menos do que 1 milímetro, praticamente relando na coroa, você vai ter que subir esse ajuste. Mas não façam nada ainda, porque é aí que as pessoas começam a se frustrar quando estão fazendo ajuste de câmbio dianteiro. Eu vou explicar o porquê já já. Bom, uma vez que você descobriu se precisa fazer algum tipo de ajuste com a altura, lembra o que você tem que fazer, mas não faz nada ainda. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora o segundo ajuste, que é o ajuste de rotação. Bom, como vocês podem ver, eu mudei a posição da câmera aqui para poder mostrar para vocês como é que se faz o alinhamento da rotação do câmbio dianteiro. Como vocês podem perceber, eu mudei a marcha para coroa maior e ela também está na catraca menor atrás, na posição que eu estou mostrando aí na foto para vocês. Uma vez que você colocou e você consegue trocar de marcha para coroa maior sem que o câmbio fique encostado na corrente nessa região aqui, aí você pode fazer esse ajuste. Se você não conseguir mudar a marcha para coroa maior, eu vou explicar para vocês depois como é que você faz para poder alcançar o teu câmbio. É lógico, tudo dentro daqueles padrões que eu expliquei no primeiro vídeo que eu fiz, onde você tem que saber se aquele câmbio é compatível com o sistema que você está trabalhando na bike. Então, assumindo que você tem câmbio dianteiro que é compatível com a coroa e o movimento central, eu consigo explicar para vocês como é que você faz para mudar a marcha sem que ainda esteja regulada por completo. Mas eu vou mostrar isso em mais detalhes depois. Então, uma vez que você conseguiu trocar de marcha para a coroa maior e a catraca menor e o câmbio dianteiro não está encostando na corrente, você vai pegar uma chave Allen, a mais comprida que você tiver, e você vai colocar exatamente nessa área do câmbio dianteiro, que é praticamente em todos os câmbios, ela é uma parte mais reta, vamos dizer. Geralmente ela fica na direção onde a parte de dentro do câmbio encosta na corrente para que ela troque a marcha para a coroa menor. Mais ou menos nessa área, onde eu estou mostrando na foto para vocês, você vai colocar uma chave Allen ou qualquer outra ferramenta que você tenha que seja reta. Dessa maneira, você consegue perceber se o câmbio dianteiro está alinhado com a corrente. Então, como você pode ver nesse câmbio aqui, a parte de trás, essa parte aqui da chave, está um pouco mais afastada do que a parte da frente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que soltar o câmbio e virar ele um pouquinho para dentro, em direção à roda, para que eu consiga alinhar isso. Agora, para se fazer esse ajuste, é aí que está
aquele detalhe que eu comentei com vocês. Bom, agora que vem o grande detalhe. Para que você faça o ajuste desse câmbio dianteiro, tanto da rotação como da altura, eu aconselho vocês a tentarem fazer os dois ao mesmo tempo. Então, se você percebeu que o seu câmbio dianteiro precisa ser abaixado, e nesse caso aqui ele tem que ser nesse caso aqui eu tenho que girar ele nessa direção aqui, no sentido horário, pouca coisa, eu vou tentar fazer os dois ao mesmo tempo. A minha altura, ou a altura do câmbio tá boa, nesse caso eu não preciso mexer, então eu vou fazer só a rotação. Como é que você faz isso? Não precisa soltar toda a braçadeira para poder fazer esse tipo de ajuste. Solta só a quantidade necessária para que você consiga movimentar o câmbio. Agora, uma coisa muito importante, antes de você encostar a ferramenta aqui, tenha certeza que você soltou ou trocou de marchas para coroa menor, seja ela de 2 ou 3 velocidades na frente. Passa a marcha para coroa menor, que vai aliviar toda a tensão do cabo. Você não vai ter tensão no cabo aqui, e aí você consegue fazer esse ajuste com muito mais facilidade. Se você soltar esse parafuso com tensão no cabo, provavelmente o ajuste que estava vai mudar por completo. Você pode causar um dano na bike ainda, de riscar todo o seat tube aqui da bike, essa parte do quadro, pode estragar, então não deixa o cabo com tensão, lembre-se disso. Troca a marcha para coroa menor e aí você vai poder começar a fazer o ajuste. Então, nesse caso aqui, eu vou soltar um pouquinho aqui o necessário para que eu possa virar o câmbio e vou fazer um pequeno ajuste. E como eu não mexi na altura, foi só na rotação, eu vou colocar o torque necessário aqui no câmbio dianteiro. Então, agora que eu já reapertei a abraçadeira do câmbio dianteiro, eu vou mudar de marcha para coroa maior novamente e vou verificar o alinhamento. Bom, agora você consegue enxergar que o alinhamento tá bom, tá a mesma distância no começo até o fim da chave Allen. Então a gente fez o ajuste da rotação, o ajuste da altura não precisou, mas eu teria feito ele ao mesmo tempo em que eu estava girando, eu ia levantar ou abaixar de acordo com o necessário no ajuste. Essa é a maneira mais fácil de fazer esse ajuste de rotação e altura, que é o que mais complica a pessoa na hora de fazer o ajuste. São exatamente os dois primeiros passos de ajuste de câmbio dianteiro. Uma vez que você conseguiu fazer o ajuste da altura da rotação, a gente vai fazer o ajuste dos dois parafusos limitadores, o parafuso L e o parafuso H. Bom, por questões de tensão no cabo que podem atrapalhar você a fazer esse ajuste do limitador do limitador de alta velocidade, eu aconselho você a fazer o ajuste do parafuso L primeiro, principalmente se você se você está aprendendo a fazer o ajuste no câmbio dianteiro. Eu aconselho você a começar dessa maneira. Façam o ajuste da altura, da rotação, os dois ao mesmo tempo, como eu mostrei, e depois façam um ajuste do parafuso L, que é o de baixa velocidade. Então você vai trocar as marchas para que a corrente fique posicionada
a catraca maior atrás e a menor na frente. Então você sabe que a corrente está toda para o lado de dentro, assim como estou mostrando aí no vídeo para vocês. Para facilitar o ajuste do parafuso L, eu aconselho você a fazer exatamente como você fez no câmbio traseiro para fazer o ajuste do parafuso H, que é soltar o cabo para ter certeza que o câmbio está se apoiando no batente do parafuso L. Então a gente vai soltar o cabo aqui. Então o local que você vai estar fazendo o ajuste, se você prestar bem atenção, assim que eu começar a movimentar o câmbio, você vai perceber que existe um espaço entre o câmbio e a corrente, que é exatamente nesse local aqui, que é onde o câmbio faz o primeiro contato com a corrente. E é nesse lugarzinho bem aqui, onde eu estou apontando com a chave de fenda, onde a corrente encosta, é onde que eu vou fazer o primeiro ajuste do parafuso L. Então eu vou soltar o cabo nesse momento para que, como eu disse, eu possa fazer um ajuste mais preciso. Então vamos lá. Agora que o cabo já não está mais conectado com o câmbio, eu tenho a certeza de que o câmbio está apoiado no parafuso L, na qual eu vou começar a ajustar agora. No caso desse câmbio aqui, é o parafuso que está mais perto do C-tube, o tubo do banco, como vocês podem ver eu mexendo aqui. Então eu vou apertá-lo até ele fazer o contato com a corrente, como vocês podem ver nesse exato momento. A partir daqui eu vou medir cerca de 1 milímetro e aí eu vou virar o pedal para ver se a corrente vai pegar no câmbio. Eu não sei se está dando para vocês verem, mas ele ainda está pegando. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar a soltar o parafuso para que aquele gap aumente um pouquinho mais e eu consiga fazer uma volta inteira da coroa sem que ele pegue no câmbio. Uma vez que você conseguiu fazer com que a corrente pare de pegar na gaiola do câmbio, a gente vai reconectar o cabo com o câmbio. Então tenha certeza que você descarregou o passador de marchas para a marcha mais leve, né, do câmbio dianteiro nesse caso. Faça aquele mesmo ajuste do parafuso de tensão do cabo. Deixa só o metal o famoso screw barrel. Deixa só o metal exposto. Aí você vai remover a folga do cabo de câmbio e reconectar ele com o câmbio, assim como eu fiz aqui. Uma vez que você reconectou, você pode usar o passador, ou se a tua bicicleta tem o cabo exposto ainda, você pode puxar o cabo, fazer ele engatar na coroa maior, deixando a corrente na catraca maior também. Aí você engata a primeira marcha e solta isso, desengata, engata e desengata. Estou fazendo isso para fazer um teste para ver se a corrente vai cair entre o quadro e a coroa. Como vocês podem ver, a corrente não caiu, então eu já tenho certeza de que meu ajuste do parafuso L está completo. Agora eu vou trocar de marchas lá atrás
para a catraca menor ou cog menor. E aí eu vou trocar de marchas na frente para a coroa maior. Uma vez que eu estiver nessa posição, eu vou poder começar a fazer o ajuste do parafuso H. Então, o parafuso H é exatamente onde vocês estão vendo a gaiola do câmbio mexer e aonde eu estou apontando a chave de fenda. Aqui você vai fazer um ajuste que tem que ser coisa de meio milímetro a 1 milímetro de distância entre a parte interna da parte de fora da gaiola e a corrente, exatamente aqui, nesse ponto onde o câmbio encosta na corrente pela primeira vez antes de mudar de marcha. Então, onde vocês podem ver ali que o parafuso H está bem solto, tanto é que se eu puxo o cabo aqui, eu consigo mover o câmbio, fazer com que ele passe a linha da coroa maior. Nesse caso aqui é o parafuso de fora, então eu vou apertá-lo e vou puxando o cabo aqui, até que eu não consiga mais movimentar meu câmbio, principalmente essa parte de fora aqui, que está encostando na corrente. Então eu vou apertando aqui devagarzinho, puxando o cabo e observando. Pode ver que ele já parou de mexer como ele estava se mexendo antes. E agora eu já estou limitando o quanto esse câmbio dianteiro vai se movimentar para o lado de fora da coroa. Como vocês podem ver aí no vídeo, já está bem perto. No vídeo está dando até a impressão que ele está encostando, mas na verdade não está. Aí, como vocês podem ver, estou virando a corrente, não tem nenhum barulho de raspando e ali onde a marcha troca existe uma folga bem pequenininha. Vou tentar chegar mais perto aqui para poder mostrar. Ela tá um pouquinho maior nessa posição, mas como a corrente não é perfeitamente reta, vão ter lugares em que os dentes vão encostar, mas aqui ainda dá para eu diminuir esse gap do parafuso H. Se caso, quando você estiver fazendo o ajuste desse parafuso H, o parafuso estiver pesado, não continue apertando, que você pode estragar a cabeça do parafuso ou danificar ele. Então solta o câmbio, geralmente solta a pressão do cabo, que aí vai aliviar a tensão no parafuso H. Aí você pode apertar ele um pouquinho mais, aí você volta a mudar a marcha pro lado de fora. E agora a gente consegue ver que deve ter mais ou menos ali 1 milímetro de folga. Agora a gente vai fazer um teste. Bom, aí vocês conseguem ver que não tem nenhuma parte do câmbio onde a corrente está pegando. Troca de marcha para coroa menor, para catraca maior, também não tem nenhum barulho de corrente pegando. Então tá feito o meu ajuste. Pode ver, tá trocando as marchas bonitinho, rápido, a corrente não tá saindo. E é assim que você faz o ajuste do câmbio dianteiro. Bom, galera, a partir do momento que você fez o ajuste correto, assim como eu mostrei para vocês, do parafuso L e o parafuso H, e a corrente não estava raspando em nenhum dos lados da parte interna do câmbio, e se em certas marchas a corrente ainda raspa, então a partir desse momento você não precisa encostar mais nos parafusos de tensão, no parafuso limitador
O único ajuste que você vai fazer vai ser o de tensão no cabo. Talvez você vai ter que adicionar um pouquinho mais de tensão ou aliviar um pouco a tensão. Como é que você sabe o que você tem que fazer? É bem fácil. Se as marchas estão aqui atrás e ele está raspando na parte interna da gaiola, você vai ter que soltar um pouco a tensão para que o câmbio se movimente em direção ao C-tube e alivie essa raspagem. Mas você tem que ter cuidado que você pode comprometer a mudança de marcha depois, tanto da marcha mais leve, para a marcha mais pesada, porque você talvez não tenha tanta tensão no cabo para poder efetuar essa mudança. E vice-versa, se você tiver com a corrente na marcha mais leve na frente e usando as marchas mais pesadas atrás e ele estiver raspando na parte interna do câmbio, talvez você tenha que adicionar mais tensão para que o câmbio se movimente para o lado de fora. Então, só para fazer uma observaçãozinha em relação a bikes com 3 coroas na frente. Se a tua bike for uma das mountain bikes de aro 26, um pouco mais antigas, mas que ainda tem group sets como XTR, XT, LX ou um outro group set mais avançado da SRAM, com certeza você vai conseguir fazer esse ajuste usando essa técnica que eu acabei de mostrar para vocês e não vai ter nenhum problema de corrente pegando na parte interna do câmbio dianteiro. Agora, se a sua bike for uma bike mais nova, que geralmente as bikes mais novas que são equipadas com 3 coroas, são bikes de um nível um pouco inferior, não são bikes de competição ou mesmo para fazer trilha. Então, para esse tipo de bike, você vai ter que comprometer um pouco um dos extremos das marchas, ou seja, as marchas mais pesadas ou as marchas mais leves. E para saber qual o lado desse extremo que você vai comprometer, você tem que olhar para a bike ou para o cliente e perguntar para que você vai usar essa bike. Olhando a bicicleta, você já vai ter uma noção muito boa que aquela bike é simplesmente usada para passear na praia, andar no reto, sair com o cachorro, andar com as crianças, fazer uma trilhinha bem leve numa rua de terra, mas não é para fazer trilha. Então, geralmente essas bikes não vão estar usando aquelas marchas mais pesadas, que é a catraquinha menor e a coroa grande, e sim marchas mais leves. Então você faz o ajuste na marcha mais leve para que a corrente não pegue dentro do câmbio dianteiro e compromete um pouco as marchas mais pesadas. Até porque geralmente bikes, a turma fala, minha bike é 21 velocidades, 24 velocidades ou 27 velocidades, o que não é verdade. Acontece que muitas marchas se repetem dentro do bloco traseiro e conjugado com as coroas conjugado com as coroas da frente. Então você tem muitas marchas que repetem, sabe? A pedalada, cada pedalada que você vai dar, vai movimentar a mesma distância em várias marchas. Então a sua bike, essas bikes não são 21, 24 e 27. Elas são 3x8, 3x9, 3x7 e assim em diante. Então, se você comprometer um dos extremos dessa relação de marchas, dessa combinação que existe nessa bike, não vai ter problema que você vai conseguir, ou o ciclista vai conseguir encontrar a mesma marcha numa posição diferente dentro do sistema que equipa aquela bike. Então é isso. Se tiverem algum comentário, alguma sugestão, por favor, deixem aí embaixo no comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Obrigadão. Até mais. Um abraço.
Knew he needed to leave everything on the track. And unfortunately, he's going to leave a little bit of spin as well. But his day is not done. That is going to send him